Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Júlio. O assunto de hoje, que vamos trabalhar hoje, é a respeito de números complexos. Por mais que o título seja um pouco sugestivo, mas número complexo não é algo tão difícil assim. Ele exige um pouco de atenção e alguns detalhes, mas a dificuldade não é tanta assim. O que acontece? Para a gente falar de complexos, eu preciso buscar para você a ideia inicial, para a gente tomar, como ponto de partida. Número complexo surgiu de uma necessidade como essa aqui, ó. Quando nós trabalhamos, por exemplo, com a raiz quadrada de 4, você sabe que a raiz quadrada de 4 é 2. Você sabe que a raiz quadrada de 9, ela vai ser igual a 3. O grande problema que houve, para o surgimento de número complexo, quando aparece, por exemplo, a raiz quadrada de menos 4. É muito comum, e erroneamente falando, tem gente que fala assim, a raiz quadrada de menos 4 não existe. Isso é falso. A raiz quadrada de menos 4, ela existe, ela não existe no campo dos reais. Não existe um número real que elevado ao quadrado resulte em menos 4. E aí a gente usa um artifício. Qual é esse artifício? A gente decompõe a raiz quadrada de menos 4 em raiz quadrada de 4 que multiplica a raiz quadrada de menos 1. Perceba que eu mantenho o valor da raiz quadrada de menos 4. Só que daí a gente entra na seguinte situação, no seguinte ponto. Essa raiz quadrada de menos 1, a partir de hoje, nós vamos adotar ela como sendo a unidade imaginária i. Então o que vai acontecer? Vou colocar aqui em cima. Quando você encontrar a raiz quadrada de menos 1, nós vamos substituir pela unidade imaginária i. Então, quando aparecer para você o i, entenda que aquilo ali significa a raiz quadrada de menos 1. Só que acontece o seguinte, é importante a gente fazer o caminho de ida e volta. Por quê? Porque é importante você enxergar que o i elevado ao quadrado, ele vale menos 1. Enxergue isso aqui, ó. A gente vai começar com esse ponto de partida. Essencial isso aqui para a gente poder avançar em números complexos. Então eu vou deixar ali, ó, o i vai ser a raiz quadrada de menos 1 e o i ao quadrado ele vale menos 1. Por que eu estou dizendo isso? Quando você vai decompor um número como esse aqui, o que vai acontecer? Quando você escreve lá a raiz quadrada de menos 4, isso vai ser igual a essa decomposição. A raiz quadrada de 4 você conhece, ela vale 2. Só que a raiz de menos 1 vai ser unidade imaginária i. Então a partir de hoje, a raiz quadrada de menos 4, ela vai valer para nós 2i, certo? Muito importante isso. Fazendo um paralelo aqui, ó, e pensando assim, se eu pego, digamos, raiz quadrada de menos 9, eu também decomponho ela em raiz quadrada de 9 vezes a raiz quadrada de menos 1. Repare isso aqui, ó. A raiz quadrada de menos 9, ela vai ser igual a raiz quadrada de 9 é 3, e a raiz quadrada de menos 1, aquele esquema que a gente acabou de adotar. A gente vai adotar a raiz quadrada de menos 1 como sendo a unidade imaginária i. Então, raiz quadrada de menos 9 vai valer 3i. É importante a gente reforçar uma coisa. Eu peguei dois exemplos onde a raiz ela resultou num número inteiro aqui, né? A raiz quadrada de 9 é 3. Mas pode acontecer isso aqui também, ó. Digamos que apareça raiz quadrada de menos 7. O que a gente vai escrever? Raiz quadrada de 7 vezes a raiz quadrada de menos 1. Aqui eu vou fazer um pedido para você, tá? A ordem que você escreve não importa, mas tem um detalhe importante nessa brincadeira. Por quê? Você pode escrever isso assim, ó. Raiz quadrada de 7 ela não é exata, né? Então a gente vai deixar aqui. E a raiz quadrada de menos 1, eu acabei de falar para você lembrar que ela vale a unidade imaginária i. Então você pode escrever raiz de 7i, mas eu vou fazer um pedido para você. Crie o hábito de, ao invés de escrever dessa maneira, escreva com a unidade imaginária na frente. Escreva assim, ó, i raiz de 7. Você vai pensar, tá, mas professor, eu vou fazer isso por quê? Justamente para não acontecer, muitas vezes acontece um erro muito comum. Você está escrevendo um pouco rapidinho, daí você faz assim, ó. Daí dá a sensação que o i está dentro da raiz. Ah, mas ele pode estar dentro da raiz? Ele pode, mas não é o caso aqui. Então só tome cuidado. Quando acontecer da raiz não ser um número, não ter raiz exata, o que você faz? Passe a unidade imaginária para frente só pelo fato de ficar mais agradável de você ler, tá? E como que surgiu essa brincadeira? Olha só. Quando você vai resolver uma equação do segundo grau, digamos isso aqui, ó. x² mais x mais 1
igual a zero. Eu tenho uma equação como aquela, x ao quadrado mais x mais 1 igual a zero. Ah, vou fazer pelo quê? Bhaskara ou soma e produto? Tanto faz, né? Só que se você tenta por soma e produto fica mais complicado. Então o que a gente vai fazer? Vamos fazer Bhaskara. Para você fazer Bhaskara, você vai atrás do delta em primeiro lugar. O delta da equação ele vai ser igual a b elevado ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. O delta vai ser igual, o b vale 1, ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 1. Olha o que vai acontecer. O delta vai ser igual a 1 com menos 4. Nós temos um delta igual a menos 3. Você já viu isso lá em função quadrática, né? Quando o delta é negativo, a parábola não toca o eixo x, seja com cavidade para cima ou com cavidade para baixo. Só que agora não é mais desculpa para você não continuar a equação. Você vai ter que continuar a resolução. Como que você continua aquela resolução? Formulazinha de Bhaskara. Olha isso aqui, ó. Lembra dela? Menos b mais ou menos a raiz quadrada do delta sobre 2 vezes o a. Isso vai ser igual a menos b dá menos 1, mais ou menos a raiz quadrada do delta, que vale menos 3, sobre o dobro de a, 2 vezes 1. Olha isso aqui, ó. Por isso que eu comecei a aula falando para você das decomposições de raízes com a raiz quadrada de menos 1. Porque lá eu vou precisar disso, ó. Eu vou ficar com menos 1, mais ou menos. Vamos colocar coloridinho ali para você lembrar? Olha isso. Quem vai ser a raiz quadrada de menos 3? Você vai decompor em raiz de 3 e raiz de menos 1. Opa, raiz de 3 não é exata. Vou fazer aquela ordem que eu pedi para você, ó. E raiz de 3. Tudo isso sobre 2. Repare que nós chegamos em duas raízes. Essas raízes que eu achei, elas são chamadas de raízes complexas, porque você tem a parte imaginária nela. O que acontece ali, ó? A sua primeira raiz da equação, ela vai ser menos 1, olha isso, mais i raiz de 3 sobre 2. É a primeira raiz da tua equação. Professor, ela é feia, ela é horrível. A segunda, menos 1 menos i raiz de 3 sobre 2. Eu acho duas. Eu quero que você perceba que eu destaquei o sinal propositadamente. Eu fiz um destaque no sinal porque assim, ó, desde a primeira aula de números complexos, o que eu quero colocar para você? Nós, quando trabalhamos com números complexos, quando nós resolvemos uma equação no segundo grau, o delta da equação dá negativo. Você vai ter duas raízes imaginárias. Essas raízes imaginárias, elas sempre vão ser diferentes apenas pelo sinal da parte imaginária. Traduzindo em miúdos para você. Ó, o sinal da parte imaginária é isso aqui, certo? Repare que a diferenciação delas está apenas no sinal da parte imaginária. Então nós falamos que são raízes conjugadas. O que é uma raiz conjugada? Muda apenas o sinal da parte imaginária. Então a gente vai fazer assim, ó. Eu vou pegar esse apanhado todo e vou trazer em forma de dois conceitos para você. Deixa eu apagar aqui. Dois conceitozinhos. A gente trabalha com número complexo num conceito chamado de forma algébrica do número complexo. Quer ver? Vou escrever aqui para você. O que é a forma algébrica do número complexo? Todo número complexo ele vai ser representado pela parte real e pela parte imaginária. Então nós vamos fazer assim, ó. Eu vou escrever um número complexo assim, ó. Z vai ser igual a um A somado com B vezes o I. Pera, para você não se assustar. O Z é o nome do complexo que eu estou me referindo. Eu estou me referindo a um número complexo Z. Poderia ser W, poderia ser M, poderia ser N. É apenas o nome, certo? Do meu número complexo. Essa parte aqui, ó, esse coeficiente aqui, esse A que aparece aqui, ele é o coeficiente da parte real do teu número complexo. Esse B é o coeficiente da parte imaginária. Cuidado, eu estou me referindo a coeficiente da parte real, coeficiente da parte imaginária. Você quer ver uma coisa? Eu escrevo um número complexo, Z1, dado por isso aqui, ó. 6 mais 2i. Quem é o coeficiente da parte real? 6.
Coeficiente da parte imaginária, mais 2. Daí eu disse para você o seguinte, existe um conceito de complexo e ele aparece muito quando nós resolvemos uma equação quadrática onde o delta é negativo. Ele vai aparecer duas raízes conjugadas. O que significa o conjugado de um número complexo? Você muda apenas o sinal da parte imaginária. Quer ver uma coisa? Eu vou escrever o conjugado de Z1. A gente usa a seguinte notação, ó. Z1 barra. Quando você vê uma barrinha em cima do complexo, eu estou trabalhando com a ideia do conjugado. Qual é o significado de conjugado? Qual que é o significado? Você vai mudar apenas o sinal da parte imaginária. Quer ver? Ó? Isso vai ser igual 6 de mais 2i passa para menos 2i. Você muda apenas o sinal da parte imaginária. Só. Quer ver mais uma coisa? Vamos dividir aqui, ó. Vamos pegar um número complexo, vamos dar um outro nome agora. Pega um número complexo W, dado por isso aqui. Menos 7, menos 5i. Coeficiente da parte real, quem é? Menos 7. Coeficiente da parte imaginária, quem é? Menos 5. Aí eu quero que você descubra para mim quem é o W barra. Puxa vida, o que é o W barra? É o conjugado do meu número complexo W. O conjugado eu mudo, cuidado, apenas o sinal da parte imaginária. Então aqui, ó, parte real é a mesma. Apenas da imaginária. De menos 5i passa para mais 5i. Simples assim. Nada mais do que isso. Aí eu posso pensar em fazer uma operação com esses dois complexos. Você quer ver? Ó? Esses 4, na verdade. Eu peço para você fazer isso aqui, ó. Pegar o Z1 e somar com o W barra. Professor, eu vou somar? Sim. Você vai pegar o teu complexo Z1 e vai somar com esse aqui, ó. Pera um pouquinho. Parte real, somamos com parte real. Parte imaginária, somamos com parte imaginária. Sem segredo, não tem segredo. O meu Z1 é essa criança aqui. O meu W barra é isso aqui. Parte real mais 6, parte real menos 7. Mais 6 com menos 7 dá menos 1. E mais 2i com mais 5i dá mais 7i. E aqui eu fiz uma simples operação com dois complexos em sua forma algébrica. A gente tem que tomar cuidado porque número complexo, moçada, o que acontece? É muito comum você se assustar com o nome, porque eu estou pedindo, olha só para você, olha o que eu estou pedindo. Eu quero que você faça, efetue a operação de dois complexos em sua forma algébrica. Parece um monstro de um enunciado, mas não. Eu quero que você faça a operação de dois complexos em sua forma algébrica. Qual é a forma algébrica dele? Parte real, parte imaginária. Forma algébrica, forma algébrica, forma algébrica, forma algébrica. Pedi para você pegar o Z1, somar com o W, me resulta num complexo. Repare uma coisa, quem é a parte real disso aqui? Menos 1. Quem é o coeficiente da parte imaginária? Mais 7. Agora vamos pensar um pouquinho? Eu vou lá e faço isso aqui com você, ó. Olha só. Z1 mais W barra, barra. Professor do céu, por que essa barra em cima? Lembra que eu acabei de falar? A barra significa o conjugado dele. Então, Z1 mais W barra, barra, vai ser quem? Menos 1 menos 7i. Porque o conjugado você muda apenas o sinal da parte imaginária. Só. Combinado? Então, para essa primeira aula, ficamos por isso aí. Parte imaginária de número complexo, parte real de número complexo. Lembre que o i, ele vem daquela raiz quadrada de menos 1, tudo bem? Vou ficar do ladinho para que você anote algumas coisas, para que você anote isso aqui que é importante e para que você anote aquilo ali que é importante. Tudo bem? Galerinha, primeira aula, fechamos a conta nela, foi para conta. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!